Eu acreditava que o maior desafio era viajar sozinha, até que eu descobri que não. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aqui Bia Tonelotto, terapeuta especialista em autoestima e sobrecarga feminina. E hoje aqui para contar sobre esse terceiro e último episódio, minha primeira viagem sozinha, essa minissérie que tá aqui no YouTube. Inclusive, se você não viu os outros vídeos, recomendo você a ver, né? Onde eu falei sobre o início do sonho, sobre o processo de estar ali e agora o terceiro episódio, a conclusão. Eu quero começar falando que eu acreditava que o maior desafio fosse viajar sozinha, né? Tipo, o financeiro, o planejamento, a organização, o que ia viver, porque quando você tá viajando com outras pessoas, né, você meio que divide essa responsabilidade com todas. Eu acho que a primeira coisa que toda mulher acaba pensando automaticamente em viajar sozinha é a questão da segurança, né? Então, assim, não que a gente vá deixar de ir para determinados locais, mas a depender do ritmo de viagem que você quer ter, você quer não precisar se preocupar com algumas coisas. E aí, quando eu decidi por Jericoacoara, eu também fui atrás de pesquisar e de entender se seria de fato um local que eu me sentiria bem, que eu me sentiria segura, que eu não precisaria ficar em alerta com tantas coisas. Mas, para além das questões de segurança que são extremamente importantes, fica também todo aquele movimento do que fazer, né? E de como vai ser. Se você for como eu, uma pessoa que gosta de ter as coisas mais ou menos desenhadas, organizadas para saber, eu vou falar que isso pode ser tem um lado positivo e o lado negativo. Então, o lado positivo é que você pode pesquisar, se programar, se organizar, mas o lado negativo, de alguma forma, pode te pegar de surpresa porque você vai acabar se limitando com oportunidades. Qualquer sonho que você for realizar, o primeiro passo é você entender o que você precisa para você realizar esse sonho, né? Eu acho que para nós mulheres nunca é tão colocado esse planejamento pragmático, porque a gente é treinada a olhar sempre com o olhar do cuidado. Então, às vezes, de abrir mão do seu para servir o outro, para fazer pelo outro, para agir pelo outro, até às vezes para realizar o sonho do outro, né? E que quando a gente volta esse olhar para nós, quando a gente volta esse olhar para dentro, quando a gente volta esse olhar para o que vai fazer a gente feliz, isso pode fazer com que a gente se sinta perdida. Então, pense nos seus sonhos, né? No que você gostaria de realizar e conhecimento, traga algo para que você possa se sentir mais segura aí nesse processo, mas não se prenda para não se limitar a perder as oportunidades, as coisas boas que acontecem. Como eu contei no vídeo anterior de todas as coisas boas e maravilhosas que me aconteceram nessa viagem. Mudou em mim depois dessa viagem, né? O vídeo até tava lá ainda. E eu falei, olha, eu não quero tirar nenhuma conclusão no momento, eu quero esperar os dias passarem para eu ter certeza sobre isso. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi lidar com o sentimento de solidão. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu consigo fazer muitas coisas sozinha, né? Não sou dependente, tão dependente de companhia de outras pessoas para fazer o que eu quero. Então, eu consigo ir num cinema sozinho, posso ir até um show, posso jantar fora, posso fazer diversas coisas, mas pensar numa viagem tão distante, né? Eu aqui em São Paulo, indo lá para o Ceará, para outra ponta ali do Brasil, né? Sem nenhum tipo de rede de apoio, no sentido de ter algum conhecido, tipo, não estou numa cidade, num local em que eu conheça alguém. E encarar esse medo, essa insegurança e dar esse primeiro passo, eu acho que foi uma das primeiras coisas que me chocou, que mudou, que transformou e que eu falei, nossa, é possível a gente estender os horizontes. Eu sei que eu posso estar falando uma coisa e de repente você que está aí me assistindo já ter tido essa experiência, já ter vivido isso, já ter, sei lá, de repente até morado fora.
Mas é porque essa vivência para mim, ela foi transformadora desse lugar de analisar as minhas próprias capacidades, o que eu era capaz dentro da minha realidade. Então, isso me trouxe o encarar a solidão e a solitude de uma maneira diferente, não tão assustadora quanto eu achei que ela seria. O segundo ponto que eu acho que mudou em mim foi encarar a forma com a coragem de sair da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto não significa que ela seja de fato confortável. Ela só é um lugar que você sabe se locomover, que você sabe se mexer, que você já sabe o lado positivo e o lado negativo. Quando você faz, né, no meu caso, quando eu escolhi fazer uma viagem sozinha no meu aniversário, eu achei que as questões emocionais iam me impactar. Será que eu vou sentir falta de estar com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, com a minha família? Será que o ficar sozinha todos os dias, o dia inteiro, como que vai ser e tal? E sair dessa zona de conforto, de você ir para um lugar onde você não conhece ninguém, onde se você quiser fazer amizades, você vai ter que reaprender, ainda mais para nós adultos, pós-pandemia, né? Que a gente ficou naquele isolamento e isso trouxe muita dificuldade, muita diversidade no quesito fobia social, das pessoas estarem com baterias sociais menores, de não saber iniciar conversas, de não saber fazer amizades, de criar vínculos. Então eu acho que isso sair dessa zona de conforto e me colocar à prova, porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida, eu me considero uma pessoa tímida. Se eu estiver num ambiente que eu não me sinta segura, no sentido, não segura de acontecer algo, mas segura de quem eu sou, de como eu estou, eu posso encarar essa insegurança que se mistura a uma timidez e isso acaba me limitando. Então, me colocar nesse desafio me mostrou essa capacidade de superação. E acho que um terceiro ponto que eu observei assim de mudança e que eu estou me trabalhando, me preparando, além de eu fazer terapia, tá? Porque terapeuta também faz terapia. Mas para além de eu estar fazendo terapia nessa busca desse autoconhecimento, eu entendi que o medo de dar certo também foi uma coisa que teve muito presente, né? Porque quando você tem uma história muito sacrificada no sentido de que na maioria das vezes as coisas não são facilitadas, de que você não tem determinados atalhos, de que você precisa correr atrás, você recebe muito mais não do que sim, você se prepara muito mais pro não do que pro sim. Então, o não, você vai tomando tantas vezes na cabeça, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que chega um momento que já não dói tanto. Mas aí o sim dói, porque aí o sim, ele vai te proporcionar uma coisa totalmente diferente, tipo, você não está preparada para aquilo. Que aí vem essa oportunidade da gente olhar. Eu ainda não concluí a leitura, mas eu estou lendo O Medo de Dar Certo, da Natália Souza, do podcast, criadora do podcast Para Dar Nome às Coisas. E ela tá falando aqui sobre o medo de dar certo e muitas coisas eu vejo, né? Então, mesmo que a gente tenha um estudo aprofundado sobre a autoestima e a sobrecarga feminina, isso também não tira a gente de estar inserida em um ambiente que é sempre tão hostil para a mulher. E que a gente precisa estar em constante vigília para não cair nessas armadilhas, mas que vez ou outra a gente vai acabar caindo nessas armadilhas. Então, assim, do que eu li até agora eu gostei bastante e recomendo para quem tá se identificando com as situações, para entender o medo de dar certo, o quanto é difícil, às vezes, estar nessa posição. A primeira coisa que eu me deparo na terapia, né, quando as pacientes trazem os medos e as inseguranças sobre sonhar, sobre realizar metas, objetivos, a primeira coisa é com que você sonha. E a maioria já não sabe mais responder o que agrada, o que não agrada. Não consegue ter uma perspectiva, porque às vezes a vida tá tão misturada à história de outras pessoas que às vezes muitos dos gostos e das realizações estão muito mais pautados no outro do que em si mesma, né? Então, por exemplo, mulheres que às vezes são chefes de família, a maioria que eu acabo atendendo são elas que são as líderes e elas precisam se preocupar constantemente
com todas as contas, com toda a alimentação, com toda a dinâmica, com os filhos, às vezes com os pais. Essas coisas vão tomando um espaço tão grande na vida da pessoa, que às vezes ela vai deixando esses aspectos da vida tão importantes para a identidade, tão importantes para se entender, para entender a sua fase da vida, o que a vida pede de você, o que você tem de melhor para explorar nesse momento. Acaba escondido por todas essas demandas. Então, dentro da terapia, a primeira coisa que eu vejo é esse não conseguir sonhar e procurar ajudar essa paciente a voltar a sonhar. O medo, a insegurança, a sensação de incapacidade, o medo da rejeição. Esses são só alguns dos sintomas que se manifestam. Essa limitação de acredite no seu potencial. Se você de repente for pensar na sua história, você talvez tenha feito coisas grandiosas para as pessoas, para outras pessoas, e acredite que não tem essa mesma capacidade de trazer isso para você. Assim, muitas vezes quando a gente viaja sozinha ou quando a gente realiza um sonho nosso, a gente acha que tá realizando, conhecendo, entregando uma coisa, quando na verdade você vai se deparar com outras tão maravilhosas. Então, eu espero que o fim dessa saga seja para mostrar para você que você tem a capacidade de sonhos pequenos, sonhos palpáveis, sonhos dos quais você consiga realizar, que você tem força, quanto os sonhos grandes, que você pode se planejar, que você pode se organizar e que vai ser talvez a maior aventura da sua vida. Então, não querendo romantizar, mas olhando por esse viés terapêutico da força de potência que às vezes a gente tem e que a gente só precisa lembrar que a gente é protagonista da nossa própria vida. Então eu tô te esperando, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com outras mulheres que você acredita que precisam chegar nessa história. Comentar, me conta o que você achou dessa saga, o que você tá achando, o que bateu aí pra você. Um grande beijo e até a próxima!